Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, e canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, é o 11 São Paulo 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, conosco o doutor doutor Marco Vinícius Petreluzzi. Tudo bem, Petreluzzi? Tudo bem, Zé Compé. Grande prazer estar aqui mais uma vez, debatendo aqui com figuras ilustres, queridas, e vamos ver as notícias do dia. Você recebeu recentemente uma homenagem, agora que você já deixou a carreira pública e foi homenageado pelo MPD? Pelo Movimento do Ministério Público Democrático, do qual eu fui o primeiro presidente. Fundamos há 20 anos atrás, que é uma instituição que congrega promotores de todo o país, do Ministérios Públicos Estaduais e Federal, e que tenta contribuir para tornar a instituição, o Ministério Público, mais aberta, mais democrática. E é uma instituição importante, eu fiquei muito honrado e recebi lá uma homenagem de muitos companheiros. É bom quando a gente deixa um lugar, uma instituição, e sabe que, pelo menos, as pessoas têm uma boa consideração a respeito da gente, né? Você já esteve aqui recentemente, depois que encerrou as tuas atividades, mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o doutor Calandra. Como foi o dia seguinte? Eu já mais ou menos me programei, né? Eu me aposentei antes da expulsória, né? Eu me aposentei assim que completei o tempo, porque eu acho que, no meu caso, eu ainda tinha outras contribuições a fazer, né? Eu estou agora na advocacia, já obtive a minha inscrição na OAB. Eu fui advogado antes de ser promotor, né? Então é uma sequência, e eu acho que a vida trazendo desafios para a gente, ela continua a ser bem vivida, né? E é isso que eu quero fazer. Espero que eu tenha a mesma felicidade que eu tive no Ministério Público agora na advocacia. Tenho sido muito bem recebido pelos colegas, o que também me orgulha muito. Também conosco o advogado Paulo José Iaz de Moraes, especializado em Direito Penal e Econômico. Doutor Paulo, prazer tê-lo aqui. É um prazer estar com todos vocês aqui novamente, nessa mesa. Aproveitar para cumprimentar o ex-procurador Petreluzzi e dizer que, de fato, ele é bem-vindo na advocacia. Obrigado. Aliás, essa tem sido a tônica. A gente... a história das pessoas formadas na Faculdade de Direito, e todos nascem na mesma origem. Depois, cada um escolhe um ramo. Alguns são advogados, outros juízes, outros promotores, delegados. Mas a verdade é que a escola-mãe de todos é a mesma. E depois, esse reencontro das mesmas fileiras, às vezes nos encontramos em balcões diferentes, e depois na mesma trincheira. Então, seja bem-vindo, inclusive... Na qualidade de conselheiro estadual da OAB, fica aberto aí as portas da OAB para que você participe, esteja conosco. Nós vamos entrar num processo agora importante, que é o processo eletivo novamente na OAB. Temos vários candidatos, então fica o convite feito. Muito obrigado. Também conosco, nesta edição de Gente que Fala, o economista professor Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, Odilon. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui numa mesa com participantes ilustres para debatermos novamente os problemas do país aí, da cidade. Você atualmente é filiado ao PSOL? Isso, que eu já falei, eu fui fundador do PT, tenho o maior orgulho de ter fundado o PT, partido que a gente se propôs para mudar o país, mas infelizmente o PT saiu da rota, eu continuo com os Mas mesmos... eles mudaram o país. É? Eles mudaram o país. Não, veja, eu não sei para o quê, mas acho mudaram. Que isso é um debate. Então eu discordei do que aconteceu com o PT, já viu? Até interessante, eu estava dando uma olhada nos meus artigos lá de jornal, quando eu era vereador,
Em 1995, eu escrevi um artigo que o título é O PT é Odebrecht. Porque quando o Lula foi candidato em 94, ninguém sabia. Aí saiu a lista dos apoiadores, e um dos apoiadores era o Odebrecht. E já teve uma crise enorme no PT naquela época, muita gente saiu. E eu fiz um artigo dizendo que era uma vergonha para o partido. Quer dizer, pegar dinheiro de uma empresa que a gente sempre já fazia uma série de críticas. Porque eu falo o seguinte, a gente no mínimo tem que ser coerente na vida, tá? Porque a vida, você está num cargo, depois muda. O fundamental é as pessoas saberem o que você pensa, tá certo? E a coerência que você tem. E só uma questão aí que o Paulo José levantou, o PT está indo muito mal, mas não é muito diferente do Fernando Henrique. Diferente não, o problema é que o PT adotou a mesma política macroeconômica. Se você pegar a questão do capital financeiro, das multinacionais, essas questões são iguaizinhas. Lógico que houve, inclusive, um aumento real do salário mínimo, que a gente não pode negar, a questão de projetos sociais, como o Bolsa Família. Mas o que se diz é que com o Fernando Henrique deu certo. Não é, veja, eu acho que existe o seguinte, você tem uma crise no país econômica gravíssima, um erro absurdo do governo Dilma, e pelo fato, olha, eu vou recolocar, o grande erro foi aquela carta aos brasileiros. Porque quando eu participo de debates, aí o pessoal do PT fala, olha, mas como é que a gente ia ganhar a eleição? Eu falei, pô, e precisa ganhar a eleição? Você não pode abrir mão dos teus princípios para ganhar uma eleição, porque você ganha dá nisso, você precisa se compor com todo mundo. Por exemplo, aí o PT vai lá trocar beijinho com o Paulo Maluf, veja, só para pegar um exemplo, fora o resto. Dilon, e me diz uma coisa, eu sou muito contrário a que exista contribuição de empresas para a campanha. E esse acho que era um caminho. Aliás, o Supremo está para decidir essa questão, provocada pela OAB, se eu não me engano. Né? O ministro Gilmar Mendes pediu vista e já há uma maioria desenhada para proibir a doação de pessoa jurídica para qualquer tipo de campanha. Eu acho que esse já é um caminho. Né? Lógico que a gente não vai coibir a doação ilegal, mas admiti-la como legal, isso já é um problema. Você não acha? Mas veja, o que eu penso é o seguinte, se você não tiver o financiamento público, se ele continuar privado, como é que você... Olha, eu fui vereador em São Paulo. Tá? Eu fui na época que o PT... As pessoas davam o dinheiro para a campanha e ajudavam sem cobrar nada. Que hoje em dia o PT fica igual aos outros, você precisa ter muito dinheiro para ser candidato. Então, como é que você vai disputar? Você nem tem a mínima chance. Tá? Então, eu acho que a questão do financiamento público é fundamental. Tá? E só para recolocar, se o PT tivesse mantido a sua proposta inicial, provavelmente o Lula ia ser eleito agora. Tá? Vamos fazer uma hipótese. E implantar o programa que o PT tinha se proposto a fazer, que não era radical. Veja que o país é tão atrasado, pessoal. O país, a marca da escravidão no país, vários problemas que nós tivemos históricos, que qualquer mudança que já foi feita na Europa desde a Revolução Francesa, aqui parece que é coisa de comunista, coisa do outro mundo, que não é. Então, é um debate fundamental. Por exemplo, a taxação das grandes fortunas. É isso, que é uma coisa, olha, só mais uma questão. Nós, os sindicatos economistas, atualmente eu sou diretor lá, nós vamos uma proposta de reforma tributária, para diminuir os tributos indiretos, o ICMS, porque se você fizer isso, você vai favorecer as empresas, que vai diminuir o preço dos produtos e vai favorecer a população que vai pagar menos. E aumentar imposto sobre grandes fortunas, sobre herança, aumentar as alíquotas de imposto de renda e sobre a propriedade, porque aí você pega, como na Europa, né, ou nos Estados Unidos, você pega quem tem dinheiro diretamente. Agora, eu faço essa discussão por aí, na sala dos professores dá maior briga. A turma falando, pô, onde já se viu? Com uma certa razão, porque eles falam que o Estado brasileiro não oferece nada em troco. Mas isso não significa, não justifica. Nós temos que fazer uma reforma tributária para cobrar mais de quem tem dinheiro. E isso é normal, não é que eu sou contra quem tem dinheiro. A minha pergunta, se você é filiado ao PSOL, era só para saber se você seria candidato. Não. Tudo bem. Veja, candidato a vereador. Não, veja, é um debate que, a hora que você faz essa pergunta, isso me obriga a falar porque mas eu sou ótimo, é ótimo. Eu também acho. É ótimo, mas você não respondeu de novo. Se eu vou ser candidato? É. Não. Pelo menos não tem a mínima... Petreluz já disse que não será mais candidato. Não, é mais fácil me convencer a comprar um carro usado de um cara que acabou de sair da casa de detenção do que
É mais do fácil de que convencer ser a comprar candidato. um carro a A não álcool. ser, viu? Às vezes numa situação extraordinária, tá? Mas normalmente. Não, Olha, tudo tem um momento na vida, Isso, né? isso. E eu não sou contra ninguém ser candidato. Deixa claro, fiz a brincadeira aqui, mas eu acho o seguinte: acho até que as pessoas deviam ser candidatas, entender como funciona o processo. É um processo interessante. O Mário Covas dizia isso. Ele dizia assim: todo mundo tem que ser candidato uma vez na vida para saber como é complicado discutir com as pessoas, verdade. como é difícil você transformar a democracia de algo teórico para algo que funcione na prática. Agora, é momento, né? Eu não vejo, para mim, não. É que o Petreluzzi já foi candidato a deputado federal, se não me Fui engano, candidato a né? deputado federal. Odilon, por 2 vezes, foi vereador na Isso. cidade de São Paulo. Paulo foi Candidato candidato, só nobre. enfrentou só Sobe, né? Só o No encargo público. pessoal de classe. Eu acho que eu desisti da ideia muito antes dela acontecer, viu, Petrus? E tinha esse sonho, sabe? Acalentava esse sonho no tempo acadêmico. mas é. Porque eu fui diretor do Centro 11 de Agosto. E ali eu cheguei a sonhar em pensar em seguir a carreira pública, mas confesso que depois de assistir algumas coisas e ver algumas mazelas, eu falei assim, sinceramente, eu acho que eu não vou por esse caminho. Não, mas é importante, viu? Só um detalhe. Acho que é até um recado para a juventude. Eu falo muito para meus alunos. Eu pergunto: quem quer ser político? Político para valer, para trabalhar com seriedade, honestidade. Ninguém. Agora, você precisa renovar. A juventude precisa entrar na política, é fundamental. Olha, um assunto que está em discussão todos os dias, até porque o Congresso retomará suas atividades nesses dias que seguem, depois de ter sido rejeitada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deixar de lado pelo PSDB a proposta de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso, deve voltar para a agenda do Legislativo após o recesso. Depois de romper oficialmente com o governo, no último dia 17, o PMDBista decidiu tirar os pedidos da gaveta e pediu aos seus autores que ajustem os documentos dentro das exigências regimentais. Ou seja, o Eduardo Cunha disse que se ele sentir que há possibilidade, que há sustentação no argumento, ele vai colocar em pauta o pedido de impeachment da presidente Dilma. Petreluzzi. Olha, o que está por trás disso é o seguinte: num país como o Brasil, é muito difícil um governo se sustentar com uma aprovação abaixo de 2 dígitos. A verdade é essa, né? A aprovação hoje do governo Dilma é 7%. Eu não vejo nenhuma razão formal, até o momento, para o impeachment. Também não acho que a questão que está em discussão lá no Tribunal de Contas leve necessariamente ao impeachment. As pedaladas. Pode levar a outro tipo de sanção, mas o impeachment ele está reservado para uma infração que tem um caráter político, mas tem que ter um caráter jurídico forte. Porque, bem ou mal, eu não votei na presidente Dilma, mas ela venceu as eleições. Pode ser que tenha vencido as eleições, dizendo coisas que depois não fez, fazendo exatamente o contrário, mas isso tem que ser julgado politicamente apenas, não juridicamente. Eu não vou dizer que não possam surgir, porque do jeito que surgem coisas no nosso país graves, né, ultimamente, pode ser que surja. Até agora, se fosse parlamentar, eu não vi nenhuma razão, não veria nenhuma razão para votar favoravelmente ao impeachment da presidente, embora reconheça isso. Uma presidente que, no seu primeiro ano de mandato, né, praticamente 7 meses de mandato tem a presidente, né, despenca para abaixo de 10% de aprovação, ou seja, mais de 90% praticamente de reprovação, eu acho difícil de se sustentar. E, sobretudo, o país começa a pagar um preço por isso, né? Eu vinha vindo para cá, ouvindo notícias, e dizia o seguinte, que foi feita uma pesquisa aí com empresários, e eles dizem o seguinte, falam assim: olha, nós queremos a solução rápida da crise política, porque a crise política alimenta a crise econômica, né? Porque você não tem rumo, você não tem definição, você não tem política muito clara. E eu acho que realmente nós estamos nessa situação. Agora, não vejo ainda nenhum fato que
jurídico que me desse a convicção de votar no impeachment da presidente. Paulo Moraes? Ontem eu tive a oportunidade de participar de um almoço onde estava o deputado Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, presente, e ele era um dos expositores do almoço. E lógico que entre perguntas e questões que foram colocadas, obviamente a que veio à tona foi a questão do impeachment, até pelo posicionamento político pessoal dele adotado, onde ele se declara efetivamente como oposição ao governo que aí está, apesar do partido dele ainda continuar na base de sustentação. E, sinceramente, na fala dele não ficou muito claro que a intenção dele seja que o impeachment efetivamente seja votado e que isso caminhe. Aliás, ele asseverou de forma muito clara, o processo de impeachment é um processo burocraticamente muito doloroso. Não é tão simples como as pessoas acreditam que seja. Primeiro, os aspectos jurídicos que precisam existir, e depois o trâmite disso dentro do Congresso, no Senado, sob a presidência do presidente Supremo, votações, a abertura do processo de impeachment para só então ser votado efetivamente o impeachment. Eu estou mais ou menos com o Peteluzzi. Eu acho que, apesar de talvez muita vontade que algumas pessoas ainda tenham que essa senhora se afaste da presidência, a gente tem que respeitar um processo democrático. Ela foi eleita e recentemente eleita. A coisa não pode ser feita dessa forma, a não ser que exista efetivamente a prova de que a eleição dela estava maculada com elementos jurídicos que possam condená-la e colocá-la sob suspeita. Por enquanto, existe só dúvida de pessoas que são delatores. Lembre-se que, na qualidade de acusados, aliás, essa figura da delação premiada, eu acho que precisa ser repensada. Agora surge uma nova discussão com relação à figura do delator, que ele só seja admitido como delator enquanto esteja solto e jamais enquanto preso, porque a situação de delator sob condição de prisão é uma situação, no mínimo, que causa preocupação. A pessoa só delata depois que está preso. A gente precisa repensar esse modelo. Mas, enfim, eu acho que nós estamos distantes do processo de impeachment. Eu acho que a caminho de um processo de desgaste forte desse partido que está à frente do governo federal. Mas eu costumo dizer também que esse partido é como um fênix, ele costuma ressuscitar das cinzas. A gente precisa tomar muito cuidado. Aqueles que acreditam que eles não devem ser as pessoas que devem estar à frente do nosso país, a gente precisa lembrar do mensalão. Lula, na época do mensalão, foi conduzido ao pó e acreditaram que ele estaria esmagado. Ele ressuscitou e foi eleito por grande maioria desse país e fez a sucessora dele. Então ele precisa prestar atenção, ainda faltam 3 anos de governo. Ele é capaz de, ao final, ainda conseguir criar a figura de um grande herói dentro do partido deles e, de novo, eles se reelegerem. A gente precisa ficar atento a esse processo. Odilon. Eu concordo com o que foi colocado aqui. Acho que não há um motivo real para você caçar o mandato da Dilma. Agora, eu acho que tem algumas questões importantes para a gente discutir nisso. Qual é a alternativa para a Dilma? Porque, veja, a gente fica discutindo nomes, inclusive o grande equívoco nessa alternativa, você se refere à saída da então, Dilma, sai qual a Dilma, seria a alternativa? Por acaso o Temer, ou se tiver uma nova eleição, o Aécio, vão mudar o país? Não vão, porque eu quero repetir, a política econômica, e essa é a grande questão, é a mesma. Tá certo? Se o Aécio estivesse aí, ele ia fazer esse ajuste. Tá certo? Que era o que a Dilma falava que ele ia fazer e que ela não ia. Só que ela... Aí é que tá, ela falou uma coisa e fez outra. Isso é um maior absurdo. Então, primeiro isso, você vai colocar o quê no lugar? Tá certo? Inclusive, eu queria até lembrar, veja que interessante, a gente devia de copiar a Venezuela. Que todo mundo mete pau na Venezuela. Na Venezuela, no meio do mandato do presidente, se você conseguir um número de assinaturas, você faz um plebiscito para saber se o presidente continua ou não. É um recall, né? É, o recall. E isso aconteceu com Chaves. Tá certo? No meio do mandato do Chaves, teve o recall, foi feito uma eleição e o Chaves ganhou estourado. Mas quem votou contra ele no recall não conta mais a história. Não, mas veja, o que eu acho que no Brasil era uma coisa interessante essa. Depois de 2 anos de mandato do presidente da República, você poderia, se a oposição conseguir o número de assinaturas, você faz uma nova eleição para saber se o presidente continua ou não. Então, acho que essas são as 2 grandes questões. E, finalmente, o seguinte, nós precisamos de um programa para o Brasil, não é nome. Eu quero saber o seguinte, como é que nós vamos levar o país a desenvolver? Como é que nós vamos gerar emprego? Como é que nós vamos distribuir a renda? Como é que nós vamos investir em infraestrutura? Como é que o Brasil vai deixar... O Brasil está andando para trás. O Brasil está exportando commodities, exportando minério de ferro, soja, suco de laranja, carne. Nós precisamos ter um país desenvolvido tecnologicamente. Essa é a grande questão para ser debatida, que ninguém debate. Aliás,
O que eu esperava na campanha para presidente, a Dilma, o Aécio, a Marina e a Luciana Genro, apesar de que a Luciana colocou a questão da reforma tributária, mas ninguém discutiu questões essenciais. Ficaram tudo o quê? Nos penduricalhos. Almir Pazianotto, prazer tê-lo aqui, Almir. Prazer, Zacopé, prazer aos demais integrantes desta mesa tão ilustre. Muito obrigado. O assunto no momento, Almir Pazianotto, para alguém que acompanhou desde a criação do PT neste país, né? Estava lá assessorando juridicamente, teve um desempenho nessa parte da história do Brasil. O que nós comentávamos agora é sobre a possibilidade do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitar o pedido de impeachment de algum dos parlamentares que possam apresentá-lo no reinício das atividades do Congresso. Eu reluto bastante diante desta ideia do impeachment. É uma medida extrema, de dificílima viabilização. Não há ninguém no Congresso, no Senado, no Executivo, em Câmara de Vereador, que não tenha sido eleito. Ele é um representante da soberania popular. Tirar alguém que foi eleito é sempre muito dramático, não é? Muito extremado. Nós estamos vivendo numa democracia. Se alguém foi eleito indevidamente, o povo deve pagar pelo seu erro. A vida política é uma sequência de experiências, algumas positivas, outras negativas. Daqui a pouco nós teremos eleições municipais. Em 2018 nós teremos as eleições, vamos dizer, gerais. Por que não permitir que a vida política siga o seu curso normal? Eu escrevi num artigo ontem que nós já tivemos muitas soluções traumáticas. A deposição de Washington Luiz em 30, a derrubada de Vargas em 45, o suicídio em 54, todo o regime militar, a cassação do Collor, depois da Constituição de 88. Eu creio que essas experiências deixam amargas lições. Eu, da minha parte, prefiro que quem recebeu o mandato cumpra o mandato. Salvo, é claro, numa situação que venha a exigir uma medida extrema. Caso contrário, se pudesse ser resolvido politicamente, o que é a política? A política é a arte civilizada de conquista do poder. É a maneira civilizada de se alcançar o poder. Há outras formas. Existe o terrorismo, existe a revolução. Eu não sou partidário nem do terrorismo, nem da revolução, nem do golpe de Estado. O senhor foi ministro do Trabalho aqui no Brasil e respeitadíssimo pela tua trajetória. Aliás, quando eu anuncio os nomes que estão na mesa, dispensa-se o currículo todo. No teu caso, o Almir Pazianotto, o senhor foi ministro do Trabalho. Mas nós temos aqui a informação que o desemprego chega à maior taxa para junho desde 2010. O Dilon é economista, o Petreluzzi e o Paulo são advogados, né? O Petreluzzi na sua nova carreira como advogado, mas show como advogado e como ex-ministro do Trabalho. Eu detesto esse ex, mas como ministro do Trabalho. Como o senhor analisa, no momento do Brasil, esse desemprego? É uma situação dramática, terrível, resultado de uma sucessão de erros cometidos, na minha opinião, por 13 anos de governo petista. Nós havíamos conquistado, após o Collor, uma certa normalidade com o presidente Fernando Henrique. A tarefa de reconstrução do país não é simples e tampouco rápida. Nós estávamos num processo de recuperação, com dificuldades também dentro do governo Fernando Henrique. Mas os erros cometidos
pelo Lula, seus 2 mandatos, e pela presidente Dilma, é que nos levaram a essa situação de absoluta desesperança. O principal problema brasileiro hoje é o desemprego? É. É a crise econômica? É. Mas eu creio que o maior problema é que o povo perdeu as esperanças. O povo está desanimado, está desiludido. E qual é a principal tarefa? É recuperar a esperança do povo e dos empresários, que eles voltem a investir no Brasil para geração de emprego. O emprego não surge do nada. O emprego surge do investimento e o emprego tem um custo. Há empregos que custam 10 milhões de dólares. Há empregos que custam 50 mil reais. Mas todo emprego tem um custo, porque exige um investimento, ele não surge do nada. Não é? Quem está disposto a investir no Brasil, se ele se tornou tão necessário de reformas profundas que ninguém se arrisca ou tem coragem de fazer, a começar pela reforma trabalhista. Uma das principais é a reforma trabalhista. O emprego tornou-se caro não só na criação, como, sobretudo, na manutenção do emprego. Caro e arriscado. Odilon, você é economista, eu nem me arrisco a ler esses números aqui dessas diferenças, pesquisa mensal do emprego medido pelo IBGE. Eu nem me arrisco a ler todos esses índices aqui, porque sobe não sei quanto, desce não sei quanto. Essa porcentagem aqui eu fico imaginando e apelo a você, que é economista, para me traduzir isso. Veja, você tem um problema, acho que o Almir colocou bem. O desemprego, as pessoas geralmente veem o desemprego como um número. Desemprego é você destruir famílias. Esse é o grande problema. É você aumentar a violência social. É inadmissível o que o governo está fazendo. Olha, a taxa de juros, a Selic, está 13,75% ao ano. E hoje já tem notícias, as notícias é que talvez ela aumente mais 0,5%. Como a dívida pública, que é a dívida do governo federal com o mercado financeiro, é 3 trilhões e 500 bilhões de reais, 1% disso dá 35 bilhões, no grosso modo, porque aí você tem títulos pré, pós-fixados, correção de títulos segundo a inflação, mas você vai pagar 35 bilhões no ano a mais de juros. Quer dizer, isso é uma loucura. O país está indo para o desemprego porque você tem uma taxa de juros brutal, que é o maior gasto. Porque, veja, Zancopé, é muito importante essa questão. Você está generalizado o seguinte, o governo precisa cumprir o seu papel, cortar gastos. Aonde? Vai cortar educação? Não pode. Saúde? Não pode. Juros, nós vamos pagar esse ano aqui 400 bilhões. Você imagina, aqui todo mundo tem noção disso. O que são 400 bilhões de juros? Quem detém os títulos da dívida pública? Os bancos, fundos de pensão, grandes empresários, tá certo? Então, por exemplo, a questão do desemprego, você tem que enfrentar isso. O governo tem que ter outro projeto, abaixar a taxa de juros, aumentar os seus investimentos, fazer um debate na sociedade franco, que não se faz. Por exemplo, a Dilma quis controlar a taxa de retorno de várias áreas aí de investimento, que é uma coisa que você precisa discutir com os empresários. Você não pode chegar a enfiar a goela abaixo o que você quer. Nós vivemos num país capitalista. Então, o desemprego, esses dados aqui, eles são dramáticos e vão piorar, porque o governo está parando de investir, os empresários não investem e o dinheiro do governo vai para a taxa de juros. Então, você tem um aumento muito grande. Ó, entre junho de 2014, esse ano o comércio emitiu 95 mil pessoas, o serviço 114 mil. E todo ano aumenta o número de jovens que vão procurar emprego. Então, veja, é uma situação dramática que nós temos que deixar claro isso. Tem jeito, o Brasil tem jeito. Agora, você vai ter que enfrentar o lobby dos bancos. Essa é a grande questão. Fazianotto, não é bem tua área, a economia, mas... Mas, olha, quem lidou com salários a vida toda, desde advogado de sindicatos, política salarial, arroxo salarial, negociações salariais, secretário do Trabalho, greves, eu tenho um certo contato com esse assunto. Não é? Por isso é que eu insisto muito que um dos problemas graves hoje resulta do envelhecimento da legislação trabalhista, que se tornou numa grande fomentadora de processos. Exatamente. O ministro toca em um ponto essencial aí. É uma fonte geradora
de conflitos trabalhistas. Exatamente. Eu estava analisando um caso agora de prescrição. Por que uma prescrição de recolhimento de um fundo de garantia deve ser de 30 anos? Algum dos senhores já parou para pensar o que significam 30 anos na vida de alguém ou de uma empresa? Alguém tem que arquivar papéis durante 30 anos. Uma prescrição de 2 anos seria mais do que suficiente para alguém tomar uma decisão se ajuiza ou não uma ação de cobrança, de reconhecimento de vínculo. Então, nós temos uma legislação arcaica. Não é? Eu costumo brincar e digo do tempo do urinol. Não é? Ministro, Foi longe. me permitam uma parte sobre esse tema, Pois porque assim, eu não milito na área do direito do trabalho e por convicção pessoal. Lá no começo, quando eu estava pensando na academia, eu tive um momento de escolher para que ramo de direito que eu iria. Mas é mais ou menos isso que o ministro bem coloca. Na verdade, a legislação do trabalho e a estrutura criada em volta dessa justiça especializada, na verdade, ela fomenta e estimula de forma brutal o conflito na relação entre os seres humanos. Essa que é a grande realidade. E de forma mais assustadora, nós tivemos uma grande oportunidade de discussão da possibilidade de você estabelecer e propiciar a primeira etapa do conflito, que seria facilitar o processo de entendimento e conciliação. Deixamos de fora da legislação a possibilidade da conciliação prévia com o valor de coisa julgada, porque a grande dificuldade também é essa também, Zé Copé. Hoje, se um empresário quiser sentar com o seu empregado, olha, vamos fazer um acordo para a gente não ter litígio, esse acordo ele pode simplesmente ser atropelado pela justiça se esse empregado mudar de ideia e de forma desleal for à justiça reclamar mais alguma coisa. Então, se a justiça possibilitasse uma conciliação prévia com valor de coisa julgada, você diminuiria com certeza mais de 50% das demandas existentes nessa área do direito. Vou interromper um instantezinho o nosso bate-papo aqui no Gente que Fala. Conosco, Duarte Moreira, presidente da FIPESP, como toda a terça-feira, está conosco. Duarte Moreira, boa tarde. Duarte Moreira, que é presidente da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que está inaugurando mais 21 apartamentos na unidade de lazer da FIPESP em Socorro. Duarte Moreira. Tudo bem, Zé Copé? Tudo bem, Duarte, tudo bem. É Boa, bom boa, tê-lo boa. aqui. Duarte, eu gostaria que você falasse sobre a inauguração dessas novas instalações em Socorro. Certo. Olha, no próximo sábado, dia 1º de agosto, além dos 21 novos apartamentos que amplia a capacidade da unidade de receber mais associados, outras novidades importantes também vão surpreender os hóspedes, como a reforma de todos os ambientes, como pintura e nova decoração. Ouviu, Zé Copé? Alô? Duarte, como são os novos apartamentos? São os novos apartamentos. Veja só, no próximo dia 1º de agosto, como já falei, nós vamos inaugurar 21 novos apartamentos que amplia a capacidade da unidade de receber mais associados. Outras novidades importantes também vão surpreender os hóspedes, como a reforma de todos os ambientes, como pintura e nova decoração. Você pode explicar como são os outros espaços, Duarte Moreira? Bem, os outros espaços, veja, nós estamos, em realidade, fazendo um retrofit nessa unidade de socorro, né? E vamos conservar o mesmo design artístico para esses novos 21 apartamentos, viu? Então, vai ser um espaço especial para momentos de descontração por parte dos nossos associados. Vai ser uma beleza a gente inaugurar esses 21 apartamentos. Agradeço mais uma vez a participação, a gentileza do Duarte Moreira, que é presidente da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Duarte Moreira, uma boa tarde. Boa tarde, Zé Copé.
em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9h, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto.
potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Você pode acompanhar a AltV pelo link http://livestream.com/altv-ao vivo. Conosco hoje o advogado Paulo José de Moraes, também o advogado Almir Pazianotto, o economista Odilon Guedes e o advogado Marco Vinícius Petreluzzi. É estranho falar advogado e não procurador de justiça Petreluzzi. Também para mim é estranho ouvir, mas tudo bem, vamos lá. É estranho ouvir, Petreluzzi? Eu acho interessante, muito interessante. Quantos dias de afastamento? 60 dias. 60 dias, né? Mais ou menos 60 dias. Por isso que eu insisto. Já acostumou, né? Tênis toda manhã. Nesse ponto eu vejo o seguinte, também. eu acho que talvez tenha uma dificuldade, lógico, eu caguete de muitos anos numa função. Mas, e conheci o Petreluzzi ainda na função. Ele sempre teve maior respeito pelos advogados e pela advocacia. Então, esse processo é algo mais ou menos natural. Os ministros também sabem o que é isso. Eu vejo com admiração, às vezes, alguns profissionais, como procuradores, ex-juízes, que sempre foram muito ríspidos e inclusive, falando mal da advocacia e tratando mal a advocacia. E, em determinada fase da vida, fazem opção por ser advogado. Esse sim sofre, porque deve ser um transtorno mental. Não, mas olha, eu tive sempre uma relação excepcional com a advocacia. É verdade. E até porque eu me considero um democrata com muita convicção. Então, é evidente que a relação com a outra parte ela tem que ser respeitosa, discordando com educação. Né? É a dialética do processo, né? É normal, não tem problema nenhum. Um assunto que é debatido sempre com frequência, ele vai, volta, não sai da pauta, é a redução da maioridade penal para 16 anos. Continua a ser discutida em Brasília, tem vários pontos, né, sendo debatido. Nós vamos aí no presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que afirma que essa redução é inconstitucional. E aí nós temos os outros pontos, que é a proibição de trabalho de crianças na TV, no teatro. E, recentemente, um programa infantil de televisão foi impedido de ir ao ar com aqueles que eram os apresentadores. Peças de teatro foram tiradas de cartaz. Almir Pazianotto, simplificando, redução da maioridade penal. O tema é muito antigo. Isso começou a ser discutido no tempo de Dom Luciano Mendes de Almeida, quando começaram a surgir as primeiras manifestações em relação à violência praticada por menor. Eu sou francamente favorável à redução. A população, de maneira geral, é favorável, e favorável a 14 anos, não apenas a 16. Eu me lembro de um relatório de uma CPI realizada em 1975 na Câmara dos Deputados sobre a questão do menor. O assunto é antigo. Ultimamente, ele se agravou. Há dias, 2 jovens de 19 anos assassinaram uma ciclista e feriram gravemente o marido aqui na rodovia a caminho de Minas. Fernão Dias.
Fernão Dias. Fernão Dias. Bem, esses jovens com 19 anos são responsáveis. Aos 17 anos e 11 meses e 25 dias, não seriam responsáveis. Há uma diferença substancial entre o que eles são aos 19 e o que eram aos 16 ou 17? Não. Não há nenhuma diferença substancial. E o doutor Petroluzzi, que conhece extremamente bem o Código Penal, ele sabe que aquele limite de 18 anos do artigo 22 foi adotado de maneira mais ou menos aleatória, tendo como base o homem médio. Não foi um estudo científico que levou aos 18 anos. Poderia ter sido 19, poderia ter sido 17. Há uma espécie de convenção de que aos 18 a pessoa se torna responsável. Cientificamente não existe essa comprovação. E hoje a sociedade sente medo, por paradoxal que possa parecer, sente medo do menor. Ela tem medo do menor. Esse assunto precisa ser enfrentado sem demagogia. E eu vejo que há muita demagogia envolvendo a discussão relativa à minoridade. Petreluzzi. Olha, o tema é difícil. O tema é muito difícil. Eu, historicamente, sempre fui contrário à redução, até porque estudando vamos dizer assim, as consequências práticas da redução, você vê que ela não ia ter grande significado no combate à criminalidade. Mas uma coisa é a convicção e outra coisa é o fanatismo, né? Eu vejo muita gente que é fanática, né, nesse tema. E eu sempre achei o seguinte, que o fanático nem o fanatismo, nem a intransigência podem levar esse tema a sério. Eu acho hoje que você tem, e em segurança pública, é muito importante que as pessoas saibam isso, e hoje eu posso falar isso tranquilamente, porque como eu não sou responsável mais pela Secretaria de Segurança Pública, naquela época eu era proibido de dizer isso, né? A segurança tem uma coisa muito emocional, né? As pessoas se sentem seguras ou não se sentem seguras. O exemplo que se dá melhor disso é voar de avião. Quem tem medo fica apavorado dentro do avião. Quem olha as estatísticas sabe que é um transporte muito seguro, mas medo não tem a ver com realidade, tem a ver com sensação. E segurança ou insegurança também é assim. E tem uma outra coisa que, às vezes, medidas romper, vamos dizer assim, com o dogma da maioridade pode ajudar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, é o seguinte, uma vez, quando eu estava na secretaria, na terra do ministro Almir, ali no ABC, estavam quebrando muitos trens. E era o problema de gente que era marreteiro, e a empresa estava impedindo eles de atuarem, e eles começavam a quebrar trens. E, evidentemente, que você não tem segurança para pôr dentro de todos os trens, né? Eu fui lá e dei uma entrevista no Diário Grande do ABC e disse o seguinte, a partir de amanhã nós teremos policiais disfarçados dentro dos trens, né? E nunca mais teve quebra-quebra de trem. Me perguntarem assim, tinha algum policial lá efetivamente? Eu falei, olha, só para não dizer que eu não menti, eu mandei um ir passear por lá. Mas por fato de você ter anunciado isso, já resolveu o problema. A questão da maioridade penal, acho que pode ser tratada um pouco sob essa ótica. Se você romper o paradigma dos 18 anos, com extrema cautela, porque não é razoável, no meu modo de ver, nós já temos um baita problema penitenciário, né? O Estado de São Paulo está com 200 mil presos, mais ou menos. Quase isso 300. 400 é no país. Se não me engano. Quase 300. Eu faz tempo que não acompanho essas estatísticas, mas é um custo. Em vez de a gente investir em escola, investir em outras coisas, estamos gastando nisso. E é caríssimo. Manter um preso é um negócio caro. A arquitetura de presídio é um negócio caro, né?
Mas, por outro lado, eu reconheço que a gente precisaria romper isso. Há algumas propostas que eu achei interessantes, essa de você limitar isso para certos tipos de crimes e ter uma avaliação judicial sobre se aquela pessoa tinha ou não boas condições para se determinar e tal. Porque isso impede que, na prática, você interne um sem número de adolescentes, né? E, por outro aspecto, você passa para o pessoal a sensação de que acabou a impunidade. E uma outra coisa que eu acho que é mais importante ainda é você qualificar os crimes, propor uma medida na parte geral do Código Penal dizendo o seguinte: dobra a pena mínima se for o agente do crime tiver o concurso de um menor de 18 anos. Porque aí você faz com que a presença do adolescente ela seja um problema e não uma solução. Pois não. Esse tema da maioridade, estou com o ministro, não é tema novo. E confesso que quando você faz análise frio, ok, vamos reduzir a maioridade, a princípio eu até diria que sim. Mas como eu conheço um pouquinho o que é o sistema penitenciário brasileiro, e as mazelas e o que vem a ser isso, e embora algumas pessoas não gostem de falar, a verdade é essa, controlada sim por organizações criminosas, que detém absoluto controle dos presídios brasileiros. Decide quem fica, quem sai, quem morre, quem vive. Inclusive de quem não está lá dentro. A gente precisa ter clareza desse fato. A verdade é que se você pensar em menores e que não, vamos criar um sistema penitenciário exclusivo para aqueles que forem menores de 18 anos, mentira. Nós estamos esperando a prisão albergue até hoje, não aconteceu. Ela não vai acontecer. Não tem dinheiro para tudo isso. Então eu me alinho muito mais numa proposta que está colocada, o senador colocou a proposta, em que você eleve o tempo de internação compulsória do menor. Hoje ela é de 3 anos. Ela subiria para 8 ou 10 anos. Existem parece que 2 propostas tramitando no Senado. Eu acho que aí sim a gente teria uma solução. Essa é a proposta do Alckmin. O Alckmin que Alckmin defende e o Serra, muito. na verdade o Serra que está... O Serra tem essa proposta de querer romper também. Mas a proposta dele seria que o período não diminuir a maioridade, você não estava discutindo a maioridade até pela discussão da constitucionalidade, é cláusula pétrea, não é? Você não entra nessa discussão. Você simplesmente coloca, especialmente para aqueles crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência, que são os crimes que de fato deixam a sociedade assustada, porque o que tem acontecido no Rio e aconteceu agora recentemente aqui em São Paulo, você não tem um anúncio do roubo, você sofre o ataque e depois tem o bem subtraído, inverter a ordem. E normalmente o que acontece no roubo é isso, a pessoa faz a ameaça para que você obtenha o proveito do bem que ela pretende alcançar. E esses menores estão invertendo toda essa lógica. Na verdade, eles atacam a vítima e depois subtraem o bem. Isso absolutamente, precisaria até fazer um estudo para entender aonde orbita esse entendimento, essa loucura que hoje esses jovens estão pensando. Mas a verdade é que, conhecendo a realidade do nosso país, do nosso sistema penitenciário e como isso funciona, e os resultados que isso gera para a sociedade como um todo, eu acho que talvez geraria muito mais resultado você ter esse aumento do período de internação compulsório, não ficando tão apenas nos 3 anos. E aí, no caso do Estado de São Paulo, a Fundação Casa sofreria uma adaptação para esse novo modelo. Acho que seria algo muito mais factível e com menos dificuldade de se executar. Então, pensando não só sobre o aspecto ideológico do tema, sobre a realidade em que teríamos que inserir essa nova mudança. Precisamos, de fato, mexer em algo, porque do jeito que estamos, caminhamos algo que acontece em Paris, na França, onde os menores, efetivamente, nos crimes de pequeno potencial poder ofensivo, não podem sofrer nada. Então, o que acontece efetivamente em Paris? E todo cidadão que chega como visitante de Paris é advertido: tome cuidado com os punguistas. Por quê? Porque o jovem, até de 16 anos lá, como sabe que nada acontece, se dedica a essa atividade diariamente, das periferias. Então, a gente precisa romper esse paradigma, mudar essa situação. Agora, de forma realista, pensando no que nós temos de realidade no nosso país. Odilon. Olha, eu sou contra diminuir. Sabe por quê? Porque não vai resolver o problema. O problema é muito mais de fundo. Eu estava vindo para cá, eu vi a direção da casa de Guaianá, se não estou equivocado, foi desligada. Por quê? Porque inúmeras denúncias de tortura para os jovens que estão lá. E aí eu estava ouvindo o defensor público falando sobre isso na entrevista, ele falando o seguinte, que o jovem chega lá, ele já apanha
De cara, ele já apanha para mostrar que lá não tem brincadeira. Quer dizer, primeiro isso. Segundo, você vai abaixar para 16, daqui a pouquinho para 14, e tem um deputado aqui, eu estava até vendo, o Laerte Bessa, com aquela velha questão que o sujeito já nasce criminoso, que é uma teoria do século XIX, aí até meados do século XX. Lombrosiano, né? Os Lombrosianos. Quer dizer que, veja, o deputado falou o seguinte, você faz um exame no feto, se ele tiver característica que ele vai ser criminoso, aborta. Quer dizer, é uma coisa maluca. Se você quer dizer, você tem questões de fundo, você precisa melhorar a educação, você precisa melhorar o quê? A habitação, porque o jovem sai da favela, vai para a escola, volta para o meio da favela. Agora, como resolver? Tem saído várias notícias que na Fundação Casa fica 3 anos. Você tem grande parte dos jovens que precisariam ficar 3 anos, eles são dispensados com 1 ano e meio. Então é um debate que precisa ser feito, que também tem uma questão falsa colocada, que você ouve os defensores, muita gente, não todos, dizer o seguinte, 80% da população é a favor. Lógico, você liga a televisão, aqueles jornalistas lá, comentaristas, falam, olha, o jovem matou. Você precisa ter um debate aberto na sociedade, essa é a questão, com os prós e os contras, para que a gente possa amadurecer e mostrar que o problema é muito mais complicado, e eu faço as suas palavras aqui, você vai botar no sistema penitenciário, o cara vai sair doutor em criminalidade, porque é o crime organizado que toma conta. Nós não temos tempo para mais nada. Odilon Guedes, agradeço mais uma vez a tua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui. Paulo José de Moraes, advogado, muito bom tê-lo aqui sempre. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando para você, para todo o seu público, é sempre uma alegria. Marco Vinícius Petreluzzi, que bom tê-lo aqui. Obrigado, Jean Copé, grande abraço. Almir Pazianotto, é sempre muito bom recebê-lo. Muito obrigado, me sinto honrado, distinguido com o convite e espero que este debate produza resultados. Me lembro que logo que você se afastou das suas atividades, um dos primeiros programas que você esteve foi exatamente o Gente que Fala. Exatamente. Da mesma forma que o Petreluzzi se afasta das suas atividades. Lembro-me muito bem. O convocamos imediatamente. Ainda veio com aquele estigma de ministro, era ministro, não era ministro, podia... Estigma é uma boa palavra. Um abraço, Petreluzzi, muito bom tê-lo aqui. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.